Êxodo 36 de Êxodo, capítulo 36, aliás, 35, já no finalzinho, já o versículo 30 e o versículo 34. Vou só... Glória a Deus. Tem uma igreja aqui presente? Amém. Aleluias, glórias. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 35, versículo 30 diz assim, ó. O título aqui tem assim, ó. Deus chama Bezalel e Aholiabe. Vamos lá. Versículo 30 de 35 de Êxodo. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ok? 34. Também lhe tem disposto o coração para ensinar os outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Amém? Esses dois personagens aqui, eu estou trazendo para a igreja para dizer para você que Deus escolhe esses dois aqui para ajudar a quem? Moisés. Jetro, sogro de Moisés, usado por Deus, fez com que Moisés ordenasse como fazer o projeto para cuidar das pessoas, né? Para não ficar muito pesado para ele. Já aqui, Deus chama esses dois aqui, para quê, irmãos? Para fazer o tabernáculo. Para eles, usar sabedoria para que eles venham ornamentar a igreja. Uma igreja que nem essa aqui. Para que um faça uma coisa, faça outra, tal. Tudo conforme o Senhor pedia, né? Que era tudo de ouro púrpura, né? De cetim, tudo eles resolvia. Moral da história que eu estou lendo para vocês é porque a obra do Senhor aqui, o templo, precisa de você. Você é chamado por Deus para fazer algo na igreja, como o pastor tinha relatado aqui, o Diogo, no domingo ou foi na quinta, que o porteiro que traz a água é bênção de Deus. O irmão que limpa o chão é bênção de Deus. Tudo é chamado. Esses homens foram chamados para detalhar cada circunstância que Deus queria no seu ornamento. Então, você tem um chamado de Deus para fazer algo para Deus. Seja lá do que for. Lado de você ornamentar a igreja, de você arrumar as cadeiras. Deus precisa de você para que você venha arrumar. Deus está usando você, porque Deus não vai descer lá de cima para varrer a igreja. Deus não vai ser lá de cima para passar o pano nos coisas. Deus vai precisar de você. Esse chamado, esses dois homens que Deus deu sabedoria, Deus está dando sabedoria nesta noite, cada um de nós, para nós fazermos algo para Deus. Não importa o que aconteça, fazemos algo para Deus. Nós estamos aqui para ajudar nosso líder. Aqui estava ajudando o seu líder, como ministrar certas circunstâncias, que a sabedoria em geral não existe só em um homem. Existe em todo o corpo da igreja. Cada um tem uma sabedoria diferenciada que Deus nos dá, para que nós tenhamos dons daquilo que nós aprendemos. Amém? Glória a Deus. Nosso amado, amém, glória a Deus. Eita Deus, é fogo aí, aleluia Jesus. Essas palmas para mim foi bom demais. Glória a Deus, agora vamos para o Senhor. Aleluia Jesus, glória a Deus. Senhor, vosso Deus e Pai, entrega agora nas tuas mãos agora o teu servo, meu Pai. Este vaso que, assim como nós, meu Pai, não valia nada, mas o Senhor tem tirado do vale dos ossos secos, tenha dado carne, tenha feito um homem maravilhoso. Deus, que essa palavra, meu Pai, de ensino venha ao nosso coração, que nós venhamos sair daqui, meu Pai, como os homens e mulheres da tua casa, meu Pai, de cheio do saber, para que nós venhamos botar o pé lá fora e sabermos o que falar, o que ouvir e o que dizer, meu Pai, para alguém que esteja precisando, meu Deus. Que nós não venhamos usar nenhuma de palavra torpe, mas sim uma palavra de ensino, que a tua casa está nos ensinando agora. Meu Deus, obrigado por este alimento que vai ser servido agora, meu Pai. Que nós venhamos encher da tua palavra, não do ego, mas da tua palavra e de sabedoria que vem do alto. Deus, obrigado. Entrego o teu servo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né, irmãos?
Confesso que ainda estou me adaptando, certo? Os irmãos me chamam aí de pastor, só Jesus na causa. Misericórdia sobre a minha vida, entendeu, irmãos? É porque é muita responsabilidade, irmãos. Não é muito fácil. Você receber a incumbência de algo para fazer para o Senhor, né? E ter que, diante dessa incumbência, cumprir aquilo que Deus nos entregou. Podemos ver, peço até o Juninho para colocar o tema. Dá para colocar, Juninho? Quem crê que vai ter um juiz? Glória a Deus. Muito bom quando a gente tem a percepção e crê dentro do coração que vai ter um juízo, um julgamento. Nós vamos passar por um processo, né? Ou de ser realmente vitorioso ou realmente ser derrotado. E esse julgamento irá acontecer um dia, irmãos. Um dia o Senhor irá julgar a todos. Por isso que o tema de hoje é sobre o juízo vindouro, sobre o que há de vir, irmãos, sobre o que há de acontecer, sobre os processos desse juízo. Então é um ensino muito importante para nós nessa noite, a gente ter uma percepção de que nós temos um chamado. Foi falado aqui, irmãos. Você tem um chamado. Deus lhe chamou para fazer algo para Ele, para realizar algo. E naquele grande dia, no dia do juízo vindouro, do juízo que há de vir sobre a nossa vida, seremos julgados. João, isso ainda não deu para colocar o tema. Dá para colocar o vídeo, João, que eu te passei? Aquele vídeo lá, glória a Deus. Irmãos, não adianta correr, se esconder, né? Não adianta querer fazer muitas coisas, irmãos. Cada um de nós tem um chamado. O contador, ele cuidava das finanças da igreja. Mas era através do contador que 34 milhões mil pessoas seriam alcançadas. Chamou o outro para 2 vidas, irmãos. Através do outro, seriam só 2 vidas. Aquelas 2 vidas iriam alcançar milhões de pessoas. Se ele tivesse entendido o seu chamado, se ele tivesse compreendido que teria um juízo sobre a sua vida. Acho muito interessante que Deus chamou aquela mulher. Interessante que ela foi obediente. Ela cuidou bem dos seus filhos. Ela entendeu o chamado de Deus na vida dela. Mais de 1 milhão de pessoas, irmãos, foram alcançadas por causa dos seus filhos. Estamos no mundo, irmão, em uma situação a qual estamos no mundo presente no dia de hoje, que às vezes nós não compreendemos o chamado de Deus na nossa vida. Não temos uma percepção para que Deus nos colocou nessa terra e qual é a nossa missão em ser cumprida nessa terra. Às vezes temos uma percepção de fazer muitas das coisas que agradam o nosso coração, os nossos sentimentos. E deixamos de lado algo tão precioso que é o chamado de Deus na nossa vida. E terá juízo, irmãos. Nós seremos julgados pelo nosso chamado. Qual é o teu chamado, irmãos? Para que Deus te deu essa oportunidade de estar nessa terra. Para que a tua existência ainda está aqui hoje, meu irmão, nessa terra? Porque Deus te convocou nessa noite tão inoportuna para fazer tu compreender que sobre a tua vida está uma responsabilidade e um chamado. E ele precisa ser cumprido. Naquele grande dia, irmãos,
tu ter a oportunidade de usufruir por ter cumprido o teu chamado de algo tão maravilhoso, que é estar ao lado do Criador. Eu fiquei meio vendo esse vídeo aí, meu Deus do céu. Quanta oportunidade tu tem nos dado, Senhor, de cumprir o nosso chamado. Quantas convocações tu nos fez, tu nos chamou, tu nos alertou, tu usou a vida dos irmãos, tu usou lábios, Senhor, nos convocando, nos chamando para uma responsabilidade, que é fazer a tua obra, Senhor, nessa terra, que é de cumprir aquilo que tu nos ordenou todos os dias, a tempo e a fora de tempo, Senhor. E às vezes não temos a percepção disso, meu Deus. Às vezes não dedicamos tempo a Ti, ou o tempo necessário para Tu falar conosco, para Tu se revelar a nós verdadeiramente, meu Senhor. Porque às vezes temos uma aparência de Ti, meu Pai, que parece não existir. Por viver tão grande luta e adversidade na nossa vida, nós não compreendemos que terá um juízo, irmãos. Você e eu passaremos pelo julgamento. Ou seremos condenados nesse julgamento, ou seremos absolvidos, irmãos. É algo muito sério, é algo muito real que vai acontecer, irmãos. Deus nos convoca nessa noite. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, os irmãos podem acompanharem ali, na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, assim diz a palavra do Senhor, versículo 11 ao 15. Vi um grande trono branco e o entronizado, nada podia permanecer em sua presença, no céu ou na terra. Todos os mortos, grandes e pequenos, estavam ali, diante do trono. Alguns livros foram abertos, e depois outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelo que estavam escritos nos livros, com base na vida que tiveram. O mar entregou seus mortos, a morte e o inferno entregaram seus mortos. Cada um, homem ou mulher, foi julgado segundo o que viveu na terra. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo e todos os que não tinham nome registrado no livro da vida foram lançados também no lago de fogo. Irmãos, se Deus pudesse nos permitir ver, irmãos, né, a situação de como é o céu e o inferno, talvez nós teríamos a percepção melhor de entender para o que Deus nos chamou. Veja que o julgamento é algo certo e verdadeiro para acontecer. E nesse julgamento não terá acepção de pessoas, são todos, irmãos, grandes, pequenos. Veja que a responsabilidade daquele que conhece a verdade, que tem um conhecimento de que há um juízo e de que não faz aquilo que Deus ordena, será julgado. As vidas que estão aí fora, elas não têm a percepção disso, irmãos. Veja que quando uma pessoa morre, falece, sempre os parentes ou os amigos, que Deus o receba nos céus. Era uma pessoa boa. Irmãos, não adianta ser só uma pessoa boa. Não adianta ser só um cristão bom e não cumprir aquilo que Deus ordena. Veja que quando o cristão, ele faz aquilo que a palavra ordena, ele está debaixo de uma obediência, o que é que acontece? O que é que a igreja tem uma percepção? Quando um irmão desse parte, está na glória. Mas podemos entender, irmãos, que mesmo diante de todas as coisas, os julgamentos serão para todos. Só Deus conhece, Deus irá nos julgar para aquilo que nós fomos chamados.
Para o que Deus te chamou? Deus te chamou só para cuidar dos jovens? Esse é o teu chamado? Deus te chamou para ser um ministro do Evangelho, um mensageiro? Esse é o teu chamado? Deus irá te julgar a mim e a você por esse chamado. Não dá mais tempo, irmãos. Temos que ter uma mente fértil, porque não dá mais tempo para retroceder o chamado que Deus nos entregou. As pessoas, diante das suas lutas e os seus problemas e as suas adversidades, deixam de lado o chamado de Deus na sua vida. Param no meio da caminhada, não focam mais no juízo de Deus que virá sobre todos. Tem focado a sua mente, o seu corpo, as suas vontades nas lutas. Imagine você, mulher de Deus, se Deus te chamasse só para cuidar dos filhos. Temos uma percepção e vimos no vídeo, aquela mulher foi chamada. No vídeo dá para ter uma percepção de que o chamado dela foi cumprido. E o teu chamado, irmão, está sendo cumprido? A sua mente, o seu ser, as suas vontades, as suas realizações, os seus sonhos estão no chamado que Deus te entregou? A igreja do Senhor nesses últimos dias, a igreja em geral, ela está passando por muitas lutas, irmãos. O inimigo, ele já não atua mais lá fora, ele já atua dentro da igreja, querendo tirar o nosso foco, a nossa direção do chamado de Deus na nossa vida. Às vezes dentro da casa do Senhor temos uma percepção de tudo o que acontece, irmãos. Isso é impressionante, é verdade. Às vezes temos uma percepção de tudo o que acontece dentro da casa do Senhor, menos do nosso chamado. Se o teu chamado, irmão, for para pregar na tua rua e tu não pregar, imagine aí como será naquele dia, irmãos. Se Deus te chamou para pregar lá no teu trabalho, são aquelas vidas lá que você, através da minha palavra e do meu Espírito Santo, vão alcançar. Imagine, irmão, se esse chamado na nossa vida não for cumprido. Imagine se isso não for realizado por nós, irmãos. Às vezes olhamos um vídeo e apenas um vídeo. Será que realmente isso vai acontecer? As pessoas têm dúvidas, irmão, sabia? Viu, João Marco? As pessoas têm dúvidas, João Marco. Elas acham que usufruir dessa terra tá bom, João Marco, é? Eu já tenho conversado e ouvido pessoas e as pessoas pensam dessa forma. As pessoas têm uma percepção, irmão Fernando, que morreram, vão para o céu. Vão estar ao lado de Deus. Mas e o chamado? E o juízo? E o julgamento? Então isso, irmãos, é uma realidade e vai acontecer. Cremos no juízo vindouro, que recompensarei os fiéis e condenará os infiéis. Veja que há duas situações no julgamento: condenação e salvação. Cumprimento do chamado ou não. Iremos passar todos nós, irmãos. Ninguém vai estar isento de passar pelo julgamento diante do Senhor.
Jesus veio, João Marcos, como nós sabemos, para perdoar todos os pecados da humanidade. Mas Jesus, João Marcos, no dia final, no juízo final, ele será o juiz. Você deu para perceber a mudança? Perdoou os pecados, mas será o juiz. A segunda vinda de Jesus, na sua segunda fase, também resultará no grande julgamento final. Para muitos, essa é uma perspectiva mais assustadora com respeito ao futuro. Mas enquanto os ímpios entram na perplexidade por causa da esmagadora realidade do juízo final, os cristãos fiéis, ao contrário, guardam o fato com alegria no seu coração. Muitos irmãos não querem nem saber. Muitos não consigam nem pensar nessa situação, porque acham muito assustador aquele grande dia. Já passemos alguns vídeos aqui, deu para perceber, João Marcos, a forma que as pessoas, ficarão naquele grande dia. A forma, o comportamento das pessoas como serão. Então os cristãos, irmão, têm que estar alegre, satisfeito, porque o Senhor todos os dias tem dado a oportunidade para aqueles que já servem e para aqueles que estão lá fora entender que o caminho certo é Jesus, irmãos. Então o juízo para muitos é assustador. Mas para os cristãos não. Aquele que tem certeza, aquele que entende o seu chamado, aquele que está na posição, aquele que está na obediência, aquele que ouve a voz do Espírito Santo e segue a direção certa, esse está alegre, irmão. Esse tem a certeza dentro do seu coração que irá passar pelo julgamento, mas será absolvido, irmão. Triste para aquele, irmão, que naquele grande dia: não te conheço. Você foi chamado para algo e não cumpriu. Será triste, irmão, para essas pessoas. Será o julgamento final. Não terá mais tempo de pedir perdão, irmão. Perdoa, Senhor, porque eu não cumpri o meu chamado, porque eu não realizei o chamado teu que estava na minha vida, Senhor. Perdão, não há mais tempo, irmãos. O teu chamado pode ser só para uma vida, João Marcos, mas o chamado de outro pode ser para milhões de vidas. O meu chamado pode ser na minha rua, irmão, mas eu tenho também que ter a percepção que o meu chamado pode ser em outro canto. E se eu não cumprir, irmãos, tenho uma certeza do que falo lendo esse estudo, que eu não irei usufruir da glória de Deus. Que eu não irei usufruir daquilo que Deus tem preparado para nós no céu. Os objetivos do juízo final. Ao estudarmos sobre o juízo final na Bíblia Sagrada, devemos ter em mente que o seu objetivo não é verificar a nossa condição ou estado, pois Deus já conhece antes o seu objetivo e manifesta publicamente a nossa condição. Então esse é o objetivo do juízo final. O Senhor sabe como nós estamos, irmãos. O Senhor fala no íntimo do nosso coração qual é o nosso chamado. O Senhor usa, irmão, o Senhor move coisas para chamar a nossa atenção, fazendo nós entender o nosso chamado. Para entender e compreender para o que Deus nos chamou, irmãos.
Qual é o nosso objetivo de cumprir aquilo que Deus todos os dias nos entrega nas nossas mãos? Veja a necessidade de muitas vidas precisando, irmãos, de uma palavra, de um abraço, de um aperto de mão. Enquanto nós não fazemos isso, irmãos, passando pela rua, bom princípio, o Vaza nos chamou, eu vi 2 luzes passando nessa rua. Qual foi, meu filho? Qual foi? Vocês 2. O que vocês estão fazendo? GC. Vocês podem abrir um aqui em casa? Estou precisando ouvir a palavra de Deus. Não é para a glória de homem não, irmãos. Isso não é para a glória de ninguém, não é para a glória de Deus. Se nós entendermos o nosso chamado, para o que Deus nos chamou, Deus irá realizar muitas coisas através da tua vida e da minha, irmãos. São muitas realizações a ser feitas pelas nossas vidas. Falta a nós só uma compreensão melhor. Irmão, não é só vir para o culto não, é buscar, irmãos. Deus nos chama para um chamado, irmãos, não é para uma troca não. Eu só vou se Deus realizar, não é desse jeito, irmãos. Eu vou porque eu sei onde Deus me tirou. Eu vou porque eu sei o que já Deus fez na minha vida. Eu vou porque para a minha vida tem um chamado a ser realizado nessa terra. Por isso que Deus, João Marco, escolhe os loucos, mano. Por isso que Deus, João Marcos, na sua palavra, diz que Ele escolhe os pequenos. Ele traz os que estão lá atrás para frente. Por que, João Marcos? Sabe por que Deus fala na palavra dele? Porque essas pessoas têm a percepção melhor do seu chamado, João Marcos. Elas entendem melhor o seu chamado. E às vezes quando Deus começa a entregar, vem uma exaltação de si próprio. Perdeu o seu chamado e a direção. Aí Deus começa a chamar, começa a usar, porque aqueles entenderam o seu chamado. Irmão, terá juízo, é sério, é algo sério, irmãos. É algo que vai acontecer. Interpretações do juízo final. Alguns interpretam o juízo final de forma cíclica, como se os eventos que ocorrem dentro da história fossem, na realidade, um julgamento sobre o mundo. A ideia de Friedrich é a ideia de que a história do mundo é o julgamento do mundo. Deus não vem julgar o mundo não, irmãos. Sinais irão acontecer no mundo, você está vendo e eu acontecendo, mas o julgamento que vem é sobre a nossa vida. Então algumas pessoas têm a percepção de que Deus está julgando o mundo, por algumas coisas está acontecendo. Não, irmãos. Deus não está julgando o mundo não, são sinais da volta de Jesus. Deus vai julgar naquele dia a minha vida e a sua. Então algumas pessoas, por perder a direção de Cristo, por não ter mais a percepção, João Marco, da presença do Espírito Santo, elas começam a compreender outras coisas. Elas começam a entender de forma ao contrário o chamado de Deus na sua vida. Convido meus amados irmãos para abrir lá em Mateus, glória a Deus e aleluias. Mateus capítulo 11, versículo 24. Contra essa opinião, a Bíblia tem a dizer o seguinte: eu vos digo, porém, que haverá menor rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Terá um julgamento, João Marco, aqui vai falar no texto, né, de alguns povos, algumas cidades, né, alguns povoados que Deus vai julgar. Sabe por quê, João Marco? Porque conhece a verdade, tem um conhecimento e uma percepção da verdade do seu chamado. E Sodoma e Gomorra já era uma cidade já de pessoas que não queriam nada a ver com Cristo,
com a palavra. Menos rigor, Sodoma, do que para vocês. Vocês conhecem a verdade. Vocês sabem qual é o chamado de Deus para a tua vida e para a minha. Vocês sabem. Então para vocês o rigor será maior do que para Sodoma. Eles já estavam em destruição. Eles não tinham a palavra. Eles não tinham a percepção do reino, da presença do Senhor. Eles já estavam em destruição. Então o rigor será menor para eles do que para vocês. Aí ele vai relatar algumas cidades. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mateus capítulo 11. Glória a Deus e aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 24. Glória a Deus e aleluia. Deus é muito maravilhoso. Tem algumas cidades, mas eu não estou conseguindo aqui achar. Mas a Bíblia vai relatar bem de algumas cidades, Mateus 11, 24. Naquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, Pai. Mas cadê as cidades daqui? Pronto, tá aí. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiró e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós fizeram a muitos que teriam arrependimento com o saco e com a cinza. Então algumas cidades, João Marco, algumas pessoas daquela cidade, eles já tinham a percepção do reino, João Marco. Já conheciam, já experimentaram, já sabiam, já tinham uma noção. Mas não queriam. Sobre vocês o juízo e o rigor será maior. Porque vocês tiveram a oportunidade, todos os dias vocês tiveram a oportunidade. E nos dias que nós estamos vivendo, irmão, todos os dias nós temos a oportunidade de fazer aquilo que Deus nos ordenou, de colocar na nossa mente, no nosso dia a dia, o chamado de Deus na nossa vida. E às vezes não queremos fazer, às vezes não queremos realizar, porque se achamos incapazes. Nós não somos incapazes, não, nós temos capacidade, irmãos. Sobre nós está a palavra de Deus. Todos os dias nós temos a oportunidade de se capacitar nessa palavra para cumprir o nosso chamado diante de Deus. Aleluias! As Escrituras especificam que o julgamento ocorrerá após a segunda vinda de Cristo, disse Jesus. Convido meus amados irmãos, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem, Mateus 16, versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, segundo o que Deus te entregou e o que tu tem realizar nesta terra. Será que não está faltando, irmãos, uma percepção melhor da nossa parte, um entendimento melhor do nosso chamado, daquilo que Deus quer realizar, daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, irmãos? Veja que nós temos várias oportunidades, irmã Fernanda, de cumprir o nosso chamado. Veja que várias oportunidades são dadas na casa do Senhor, do nosso chamado ser aperfeiçoado. Tem culto de doutrina, tem culto da vitória, tem culto temático, tem culto das mulheres, tem culto dos homens, tem culto dos jovens, tem culto das crianças. Então são várias oportunidades de nós compreendermos o nosso chamado.
São muitas formas, Leonardo, de nós nos aperfeiçoar na palavra de Deus, para que naquele grande dia o Senhor não diga assim: aparte-se de mim. Venha, entre na glória do Pai. Mas não queremos, irmãos. Veja que eu percebi que a palavra do Senhor exige de nós uma conversão melhor, irmãos. Chegamos no culto, em vez da gente se deleitar, e quando nós entramos pelas portas, já tem uma percepção melhor da presença de Deus aqui, irmãos. Já temos uma compreensão melhor que sobre esta casa está o Espírito Santo de Deus. E às vezes não temos, é todos nós, irmãos. Às vezes nos perdemos. Foi mesmo que o irmão pregou aí, hein? Foi que o irmão disse aí mesmo. Perdemos a noção, irmão. Perdemos a percepção. Muitas das vezes não conseguimos nem abrir a Bíblia, mano. Isso é uma realidade, irmão Fernando. Não tem para onde nós correr. Isso é algo que acontece. Deus deu as redes sociais. Se não tivesse isso aqui, irmão, para nós ler, hein? E nós estamos aqui para aprender juntos, irmãos. Estou aqui como só ensinador, não. Ainda estou aprendendo como é ensinar a igreja, pessoas. Mas estou aqui mais ainda para primeiramente aprender, irmãos. E nesse aprendizado eu vou ter uma noção melhor do meu chamado. Para o que Deus me escolheu. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que realizar, o que eu não tenho que omitir, porque às vezes nós omitimos aquilo que Deus nos entregou. Colocamos de lado, guardamos numa gaveta e escondemos debaixo da cama de algo. E às vezes só queremos colocar para fora quando estamos passando por dificuldade. Às vezes só queremos usufruir das coisas boas. Mas não queremos dedicar tempo ao Senhor para o nosso chamado. Ei, irmão, para nós entendermos o chamado de Deus na nossa vida, nós temos que dedicar tempo, irmãos. É tempo para nós entendermos, nós temos uma mente para entender e compreender o nosso chamado. Não é fácil, não é estralar de dedo. Não é o Senhor fazer só assim eu entender e ter a compreensão, não. Requer busca, irmãos. Requer intensidade no reino de Deus. Requer eu compreender o meu irmão. O que eu acho mais interessante no Apocalipse é que abriram alguns livros primeiro, né? Parece que tem mais coisa nos livros que é aberto do que no livro da vida, irmãos. Você deu para perceber, tem uma noção? Dá para ter esse pensamento, João Marcos. Abriram alguns livros e lá estavam. E depois abriu um livro, que é o livro da vida. Dá para ter uma percepção, irmã Fernanda, aqui. Parece que naqueles livros primeiros são mais coisas. O julgamento ali é mais intenso. Porque são muitas coisas omitidas naqueles primeiros livros. E abriu o livro da vida. Aí dá para compreender que a palavra diz, João Marcos, que muitos serão chamados, João Marcos. Muitos serão chamados, muitos dobrarão o joelho, mas naquele grande dia, no juízo, João Marcos, poucos serão os escolhidos. Usufruir, irmãos, daquilo que Deus entregou para nós é maravilhoso, irmãos. Usufruir de uma bênção é muito maravilhoso, irmãos. Usufruir de uma conversão de um familiar, mais ainda, o ápice da situação. Mas usufruir do chamado que Deus tem para a nossa vida é difícil, João Marcos. O pastor falou algumas vezes aqui, o pastor Marconi, que a Jusileide passava por debaixo de uma cerca, a pastora. Levava os meninos e ia entendendo o chamado de Deus, irmão. Acho que as sandálias chegavam lá todas cheias de poeira, irmão. Entendendo. Você tem um chamado. O seu chamado é diferente um do outro. O teu chamado
pode ser para alcançar só os teus amigos. Mas o teu chamado pode ser para ir lá para outro país, irmãos. Alcançar milhões de vidas. Irmãos, eu sonho alto e fico com os pés no chão, irmãos. Sonho alto, João Marcos, mas fico com os pés no chão, pedindo a Deus todos os dias sobre a minha vida misericórdia para mim entender o meu chamado. Porque ministrar uma palavra, irmãos, eu posso montar qualquer coisa para ministrar para a igreja, mas ministrar, João Marcos, a verdade de Deus, que vai trazer sobre a nossa vida uma reflexão, é difícil, irmãos. Requer tempo, requer estudo, requer esforço, irmãos. Eu estava falando com seu esposo, o Rafael, meu filho. Quando eu vou dar um estudo, eu dedico muito tempo. Irmão Rafael, estamos precisando da sua ajuda, meu filho. Contamos com você, meu filho, porque você já tem um domínio melhor, né? São muitas coisas para fazer no reino de Deus, na obra do Senhor, João Marcos. São muitas coisas e é entregue a todos nós. As tarefas do reino de Deus, João Marcos, para nós entender o nosso chamado, elas têm que ser divididas. Elas têm que ser dadas a cada um, para cada um entender que é importante e que tem um chamado no reino de Deus. Ninguém, irmãos, está aqui para excluir, colocar alguém de lado, não. Nós estamos aqui para ajuntar, estar na mesma unidade, sabendo que sobre a sua vida tem uma capacidade de realizar algo em Deus. Deus nos chamou, gente, irmãos, Deus nos chamou para estar só sentado, não, irmãos. Deus nos chamou, se você for convocado aqui para fazer uma oração, venha. Se o seu chamado for interceder, só orar, tome posse dele. Se é 7 horas da manhã, se é 6 horas, se é 12 horas da noite, se esse é o teu chamado, venha, irmão, que Deus vai realizar. Nós temos uma live todos os dias, irmãos. A partir de agora, esse é um dos nossos chamados, João Marcos. Não temos mais para onde ir. Não dá mais para parar, irmãos. Já começou. Não podemos parar mais. A quantidade de vidas, irmãos. Às vezes eu estou aqui, eu fico olhando no meu celular, quantidade de vidas passando todos os dias. Eu quero oração. Ora por essa pessoa. Que palavra abençoada. Oxe, essa palavra que eu estava querendo ouvir já me deu uma noz. São muitas coisas passando todos os dias por aqui. Então esse é um dos chamados que Deus nos entregou. E nós temos que realizar em Deus, irmãos. Não dá mais, irmãos. Não dá mais para não pensar no juízo final, irmãos. No juízo que há de vir, o juízo vindouro. Não dá mais, irmãos. Não temos mais tempo. Às vezes dedicamos, gastamos tempo, investimos tempo em outras coisas, irmãos. Mas às vezes um investimento melhor que nós temos que fazer, que é de usufruir, João Marcos, de uma promessa de Deus na nossa vida, promessa de vida eterna, às vezes colocamos de lado. Isso é fato, João Marcos, é todos nós. Às vezes queremos realizar muitas das coisas nessa terra, irmão. Eu já disse que eu sonho muito, eu gosto de sonhar, irmãos. Mas se Deus vai realizar ou não, João Marcos, eu não sei. Mas não é pecado eu sonhar. Mas primeiramente o meu sonho, as minhas realizações tem que ser no meu chamado. Tem que ser naquilo para o que Deus me chamou. Irmãos, esses últimos dias eu peço até a Deus que tenha misericórdia da minha vida, irmão. Porque é muita pressão, João Marcos. Às vezes você é tantas coisas acontecendo ao teu redor. Então, meu Deus do céu, sustenta, Senhor, nos coloca no eixo, nos coloca no prumo, né? Que nós venhamos a cada dia reter, né? Guardar no nosso coração aquilo que nos edifica, aquilo que nós vamos entender o chamado de Deus na nossa vida. O que não vai edificar para nós, aquilo que não nos vai nos fortalecer, João Marcos, nós temos que deixar passar. Passa. Porque o chamado de Deus na minha vida e na tua é maior, irmãos. Deus nos chamou para um reino. Deus nos chamou para realizar no seu nome. Nós podemos fazer, irmãos. Eu creio dentro do meu coração, João Marcos, que nós podemos impor nossas mãos e o enfermo ser curado imediatamente. Que nós podemos ministrar a palavra, João Marcos, e o pecador se arrepender dos seus pecados.
Nós podemos, João Marcos, sobre nós está essa autoridade de Deus, mas eu preciso entender se é isso mesmo que eu quero para a minha vida. As pessoas têm querido tudo, irmãos. As pessoas têm querido realizar tudo. Deus está cuidando de nós, irmãos. Posso falar por mim. Foi um dos 2 anos onde Deus cuidou mais de mim, irmão, foi na pandemia. Sobre o que aconteceu no meu trabalho, as pessoas estavam aterrorizadas, João Marcos. Elas achavam que não iam ter suprimento para suas famílias. Elas achavam que iam ficar desempregadas. Elas estavam aterrorizadas, João Marcos. Medo. As pessoas estão com medo de realizar em Deus. João Marcos, nós não devemos ter medo. Emécio, nós não devemos temer, Emécio, porque sobre nós está o Senhor, sobre nós está o Espírito Santo de Deus. Quando nós entendermos isso, nós iremos realizar em Deus, Emécio. Todos os dias eu converso com o meu Senhor, irmãos, ou muito ou pouco tempo. E Deus vai trazer pessoas para essa casa aqui, João Marcos, firmadas em Deus. Deus não vai conduzir ninguém para essa casa aqui não, João Marcos, que não entenda o seu chamado. Deus já está fazendo e realizando. Eu não sei se vocês estão tendo a percepção do trabalhar de Deus nessa casa, mas eu estou tendo, eu estou crendo, eu estou acreditando, Emécio. Eu não estou aqui para fazer aquilo que eu quero, não. Estou aqui para fazer o que Deus quer para a minha vida. Eu estou aqui para realizar em Deus, e creio que também vocês. É isso que Deus quer fazer, irmãos. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia lá, também em Mateus, capítulo 13. Glória a Deus e aleluias. Mateus capítulo 13, do versículo 37 ao 43. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 13, 37 ao 43. Ele explicou: o agricultor que tem a semente pura é o Filho do Homem. O campo é o mundo. As sementes verdadeiras são os súditos do reino. As ervas daninhas são os súditos do diabo. E o inimigo que as semeia é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. O desfecho da história, os ceifeiros são os anjos. A cena em que as ervas daninhas são enxadas e queimadas faz parte do último ato. O Filho do Homem enviará os seus anjos, arrancará as ervas daninhas do reino e as jogará no lixo. Será o fim delas. Ainda tentarão reclamar com o céu, mas ninguém a escutará. Aleluias. Ao mesmo tempo, as vidas prontas, santas e maduras irão adornar o reino do Pai. Vocês estão entendendo? A minha Bíblia, que está no tablet, a mensagem, ela junta o contexto e fala, mas dá para ter uma percepção, irmãos, de que naquele grande dia, no juízo, terá uma separação. Terá uma divisão, irmãos. Aleluias. Glória a Deus e aleluias. Vou ler aqui nessa palavra também. Mateus capítulo 13. Ele respondeu-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo e o mundo, a boa semente, são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno.
O inimigo que semeia é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Como, pois, o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles colherão o seu reino, tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí é onde nós queremos estar, irmãos? No deserto, no contêiner? Como foi a nossa amada irmã lá, né, Messi? Nós queremos estar na glória, irmãos. O deserto é quente, mas o inferno, segundo a Bíblia, a verdade de Deus, é mais ardente ainda, o fogo. Então, dentro da casa do Senhor, só para nós ter uma percepção, vai ter o trigo e o joio, irmão. Não tem para onde correr nesses últimos dias, João Marcos. Vai ter aqueles que querem se ajuntar, que querem estar unidos, que querem verdadeiramente estar na presença de Deus, né, Messi? E vai ter aqueles que querem repartir, que querem espalhar, que querem trazer intriga, confusão. Vai ter, isso é notório, é na igreja em geral, é no reino de Deus, João Marcos. Quem tiver a percepção, João Marcos, do reino de Deus, vai se ajuntar, vai entender que tem um chamado, vai estar na dispensação de Deus, vai ter esperança no seu coração. Quem não tem, João Marcos, vai cair, vai sair, João Marcos. Quem não tem vai dizer assim: tu não disse? Aí, irmão, aí o que está acontecendo com o irmão? Esses são os que querem separar, irmãos. Esse é o joio, e isso é notório dentro da igreja nos dias de hoje. Notório. Emerson foi para a palestra, ouviu muitas coisas lá, irmãos. Muitas coisas que estão acontecendo e às vezes nós não temos nem a percepção, Emerson, o que realmente está acontecendo no reino de Deus. Porque às vezes ficamos no nosso mundo, irmãos. Buscamos para esse mundo, ficamos acomodados. Em vez de investirmos tempo, gastamos tempo. Em vez de investirmos tempo no reino de Deus, gastamos tempo com outras coisas. Por isso que todos os dias tem que vir sobre a nossa vida uma conversão, irmãos. Alguma coisa vai chamar a nossa atenção todos os dias para tirar a nossa percepção do reino de Deus. Uma busca melhor, uma intensificação, uma determinação melhor do reino de Deus. Nós temos que ir para um culto de rua já determinado. Ali nós vamos pregar a palavra, ali nós vamos louvar. Alguém vai se salvar naquele dia, alguém vai se converter ali. Alguma vida vai se arrepender dos seus atos e vai voltar para a presença de Deus. Mas às vezes íamos para um culto de rua como se fosse algo normal, Emerson. Não é normal não, irmão, o Senhor está lá também. Às vezes temos a percepção que o Senhor está só aqui, irmão. Por isso que às vezes gastamos tanto tempo aqui e esquecemos do reino de Deus lá fora, João Marcos, onde muitas vidas estão perdidas. Às vezes temos, a nossa consciência diz que aqueles já não tem mais jeito. As pessoas falam isso, sobre eles já estão em julgamento final. Não, irmão, ainda tem esperança para eles. Ainda tem esperança para nós. E essa palavra nos ensina, irmão, o que vai acontecer. Diácono José Credo está lá na porta, ó. Se Deus escolher ele para ir lá para a Ásia pregar, ele vai ter que ir. É verdade, irmãos. Deus fala no íntimo do nosso coração todos os dias.
Às vezes a nossa percepção esquece as coisas de Deus, e Deus usa alguém, usa lábios, usa pessoas, irmão. Ministra através do louvor para chamar a nossa atenção. Tem algo a se fazer, João Marco, tem algo para se realizar. E esse culto é a oportunidade de todos nós aprendermos, irmãos, que virá sobre a nossa vida um julgamento. Muitas vezes, João Marcos, se colocamos na posição, como já foi falado algumas vezes aqui, na posição de juízes. Às vezes esquecemos que o juiz vai ser Jesus, e às vezes queremos ser o juiz da causa, da situação, da condenação. O Senhor não chamou nós para ser juiz, não, irmão. O Senhor chama nós para um chamado melhor, que é de alcançar vidas, que é de apresentar o reino de Deus, que é de realizar algo no nome do Senhor Jesus. É muito fácil, irmãos, confessar com os lábios. Juízo vindouro serão as nossas ações, o julgamento. O que será julgado ali não é o que nós deixamos de fazer ou fazemos não, João Marcos. É o que será julgado ali, será as nossas ações. Porque se vê um chamado sobre a nossa vida, ela tem que ter ação. Meu filho, você era para alcançar só 2 vidas. Aquelas 2 vidas iam alcançar milhões de vidas. Você não conseguiu nem alcançar 2 vidas. Aquelas milhões de vidas foram perdidas. Você foi chamado para alcançar multidões. Você foi chamado para dar palestra para multidões. O seu chamado, irmão, você deu para entender que o seu chamado pode ser igual o chamado de Pedro? Às vezes nós não se colocamos nessa posição, irmãos. O meu chamado e o seu pode ser igual o de Pedro. Tu lançar uma palavra lá de 3.000 almas serem alcançadas. Tem que ter fé, irmão, na palavra que é expressada nos nossos lábios. Se eu for expressar uma palavra dessa e eu tiver dúvida no meu coração, talvez a igreja nem entenda o que é que eu estou falando aqui. Deus quer de nós certeza, irmãos. Deus quer de nós certeza. Enquanto eu faço aquilo que Deus me ordenou, Deus está usando a vida de outros para fazer na vida dos meus familiares. Você pode até não estar nem vendo. Você pode até de antemão nem estar enxergando o trabalhar de Deus. Mas enquanto você realiza o seu chamado para Deus, Deus através de outra vida, entendendo o seu chamado, está fazendo no meio da tua família e da minha. Está dizendo para o meu irmão, macho, no dia que tu aceitar Jesus, porque arruma de macho dessa aqui para tu para um jogo, indo macho tu para um jogo. A quantidade de gente saindo lá, ônibus sendo alugado, às vezes 2 ônibus, Gilmar, para ir para o jogo do Ceará. Meu Deus, quando Deus converter esse vaso aí, essas vidas todas vão ser discípulo dele, mano. Eu tava vendo uma vez o ônibus saindo, um ônibus e uma Topic, lotado, entupida de gente. Jesus converte esse daí, Jesus. Porque essas almas que estão ao redor dele, talvez entenda também o teu chamado. Aí, às vezes, para nós colocar um ônibus cheio aqui é uma dificuldade, meu irmão. Eu não posso ir, não dá para me ir, não dá para fazer, nós somos pobres. Ei, irmão, estava conversando com o Emerson, nós temos dinheiro, nós somos ricos em Deus. O que nós quiser fazer através do reino de Deus, Deus vai entregar nas nossas mãos e nós vamos realizar. Não tem ninguém pobre não, irmão. Pobre é o diabo. Pobre é o diabo, irmãos. Se Deus quiser me dar agora uma mansão, João Marcos, para levar vocês tudinho para dentro, para tomar banho de piscina, Deus me dá, cara. É algo tão pequeno, João Marcos. É algo tão simples para Deus realizar, que às vezes nós perdemos a nossa identidade e a nossa percepção. Meus filhos, busque o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Entendam o chamado de vocês.
São coisas tão simples, né, João Marcos, que vão ficar nessa terra, mas que Deus pode nos dar, João Marcos, se nós entendemos esse chamado. O Emerson foi para a palestra lá, João Marcos. Quando eu olhei para a palestra, só empresário, meu irmão. Diogo, só tinha empresário lá. Deus realizando, João Marcos. Estão fazendo a obra de Deus, João Marcos. Estão dedicando, estão investindo tempo. E Deus está fazendo, João Marcos. Deus está fazendo. Nós não pode não. Que nós não pode o quê? João Nilson, nós pode comprar aqui quanto microfone quiser. E está precisando de quantos aqui, Deus pode fazer. Às vezes nós pensamos tão pequeno, né? Às vezes perdemos até a nossa noção de cristão, que achamos que não pode realizar. Se nós pudéssemos ver a história da construção dessa igreja, né, irmão? Hoje está aí, pronto. Vamos pensar grande, irmão. Deus vai realizar, nós vamos entender o chamado. Deus vai fazer através da nossa vida. Essa igreja vai encher de cristãos que firmados na presença de Deus. Deus vai trazer aqueles que saíram, João Marcos, vão trazer de volta. É assim o pensamento do cristão, irmão. Entendendo de que nós iremos passar pelo julgamento e aquelas pessoas que estão lá fora também, irmãos. Nós temos a oportunidade, estando aqui, Emerson, na comunhão, na presença de Deus, entendendo isso e aquelas pessoas. Às vezes eu passo, tem 4 ali na esquina bebendo. Meu Deus, tem misericórdia. E aí, irmão? E aí, meu querido? São pessoas que podem ser alcançadas pela tua e a minha vida, irmãos. Às vezes pensamos tanto em nós, mano. Às vezes as realizações estão em nós. Esquecemos de realizar para o reino de Deus. E esse culto vai nos ensinar, essa palavra vai nos ensinar que virá um juízo sobre nós. Ah, meu filho, o seu chamado infelizmente não foi completado. Pode se apartar de mim. Você não vai usufruir do reino celestial. É notório, irmãos. Sim, meu filho, você entendeu. O chamado que eu lhe entreguei nas suas mãos. Mesmo com toda a luta, toda a dificuldade, mesmo você capenga nesse chamado, você conseguiu realizar. Entre para usufruir da glória do Pai. Isso aqui é tudo para você. Dois caminhos, irmãos. 2 locais. Temos a oportunidade de escolher o local certo, de estar no local certo, de usufruir das coisas certas, de fazer as coisas certas. Temos todos os dias essa oportunidade. Vai caber a nós, irmãos. Vai caber a cada um de nós. Então, encerramos aqui. Vemos os objetivos do juízo, as interpretações que algumas pessoas têm. Vimos alguns textos diante dessas interpretações. Vemos o que a Bíblia relata sobre o juízo final, sobre o que há de vir sobre a nossa vida. E na próxima semana nós finalizaremos o estudo. Iremos ver na próxima terça quando ocorrerá o juízo final. Na próxima terça iremos ver quem comparecerá diante do trono branco. Iremos ver sobre o juízo do trono branco. Iremos também, na próxima semana, ver todos os anjos malignos serão julgados. Iremos também ver o julgamento do trono branco, que é irreversível. Então encerramos aqui. Espero que a igreja do meu Senhor tenha compreendido o que foi falado nessa noite. Se não tiver entendido, você me procura, que nós iremos passar mais 1 hora após o culto para eu e você entendermos melhor sobre esse tema, certo?
Se você tiver tempo, Diogo, eu não entendi não. Nós fica aqui, irmão, viu? Só iremos sair daqui entendendo o que o Senhor falou conosco nessa noite. Iremos dedicar mais um pouco do tempo. Se você entendeu, amém. Iremos para casa agora. Mas se não entendeu, não saia daqui com dúvida. Porque se eu não souber, nós vamos buscar mais profundo para eu e você entender sobre o grande dia. Sobre o juízo final. Sobre o que há de vir. Não saia daqui com dúvida não. Porque quando nós saímos com dúvida, nos perdemos. Amém? Iremos mais uma vez louvar o nome do Senhor Jesus. Convido aqui o Emércio, ele louva e já finalizamos o culto dessa terça-feira. E quinta-feira já estamos aqui de novo, viu? Amanhã tem